Olá, boa noite para você que acompanha o Tá na Hora Santa Catarina. Mais uma quarta-feira começando. Boa noite, Thiago Pires. Boa noite, Júlia Matos. Boa noite para você que escolheu o SCC SBT para se manter bem informado. E a gente começa daqueles dias que a gente não gosta, né? Não gosta, Thiago. Acidente na 282, você deve ter acompanhado em casa pelas redes sociais e, claro, a apuração aqui no nosso Tá na Hora Santa Catarina. Uma carreta tombou e pegou fogo no quilômetro 28 da BR-282, no distrito de Caldas da Imperatriz, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, no início da tarde de hoje. Pelas imagens é possível ver a colisão com outra carreta. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o acidente envolveu ainda outros 4 veículos. Um dos caminhões transportava madeira e um dos carros estava sobre esta carga de madeira. Até o momento, há confirmação de que 5 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, o motorista da carreta de madeira morreu no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o tráfego foi totalmente interrompido e não há previsão de liberação das pistas. Tivemos a confirmação agora ao vivo de mais uma morte. A gente conta, então, agora 5 mortes nesse acidente da 282. Ou melhor, só para corrigir, Júlia, 2 mortes e 4 pessoas feridas. Então, com este acidente que aconteceu na BR-282. Era apenas o motorista da carreta e agora vem a confirmação de que mais uma morte aconteceu. Perfeito, apuração em tempo real aqui pra gente, não Tá na Hora Santa Catarina. A BR-282 e a segunda rodovia é a segunda rodovia onde mais acontecem acidentes aqui em Santa Catarina. Uma pauta do nosso Tá na Hora, né, Thiago? Ela cruza o estado desde a Grande Florianópolis até a fronteira com a Argentina. Para você ter ideia, apenas em 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 1.400 acidentes, total de 1.800 feridos e 122 mortes. Já no primeiro semestre de 2025, foram registrados 655 acidentes com 860 feridos e 73 mortes na BR-282. Diante dos dados, o Grupo SCC, você acompanhou diversas vezes, lançou a campanha BR-282. Santa Catarina passa por aqui, a terceira faixa salva vidas, Júlia. A obra da terceira faixa é muito importante para os trechos mais críticos da rodovia, tanto em acidentes quanto em congestionamentos, principalmente entre a Grande Florianópolis e a região de Lages. As obras facilitariam a ultrapassagem de veículos leves sobre veículos pesados, além, é claro, de reduzirem congestionamentos e aumentarem a segurança dos milhares de usuários que utilizam a estrada diariamente. E a gente segue agora apurando a informação, inclusive com nota ao DENIT, né, Tiaguinho? A gente tentou informação e apurar para como que foi a operação, o movimento, como que foi essa atividade hoje na 282 depois do acidente. Pois é, Júlia, é claro que vocês, com certeza, por algum momento viu quando nós estamos tratando sobre a BR-282, porque praticamente toda semana os acidentes acontecem quase que diariamente, mas mortes são registradas com frequência. Nós entramos em contato com o DENIT, por muitas vezes, o superintendente Alisson, que estava até a semana passada, desde 2022, estava no comando da superintendência. Agora, o Amaury Souza Lima é o novo superintendente regional Santa Catarina Florianópolis, e de Santa Catarina aqui da região de Florianópolis, e claro que a gente quer respostas sobre a terceira faixa, Júlia. Nós entramos em contato com eles para entender prazos, datas, que é o que a gente mais cobra aqui, prazos. Em resposta, quando nós questionamos, eles pediram para que a gente faça todos os questionamentos por e-mail. Mandamos o e-mail, então logo nós recebamos aí as informações, estaremos dando aqui para vocês. Assim que a resposta do DENIT chegar para a gente, vem aqui para o nosso Tá na Hora, claro, para o SCC Meio Dia, o quanto antes essa resposta vai estar com você aí de casa. Vamos seguir, Thiago Pires? Vamos lá, Júlia. Agora uma boa notícia para a segurança pública. A região Oeste recebeu 7 novos delegados que vão atuar em diferentes delegacias da região. O repórter Felipe Bastos acompanhou o anúncio e traz detalhes para a gente. Felipe está chegando ao vivo. Felipe, muito boa noite. Os detalhes é contigo. Boa noite, Júlia. Boa noite para o Thiago, para toda a nossa grande audiência. Tá na Hora Santa Catarina. Baita notícia, né? Quando se fala de segurança pública, o estado de Santa Catarina, então, anunciou 43 novos delegados em praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Desses 43, viu, Júlia? 7 deles vieram aqui para a região oeste do estado, 2
assumiram as delegacias aqui na cidade de Chapecó. O anúncio foi na manhã desta quarta-feira na Delegacia Regional da Polícia Civil aqui na cidade de Chapecó. O delegado Alexandre Henrique Mate assumiu as funções na primeira Delegacia de Polícia da comarca de Chapecó, uma das unidades com maior volume de trabalho da região. Já o delegado Lucas Dalla Valle foi designado para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a DPCAM, também aqui de Chapecó, considerada a segunda maior especializada no estado. Quem conversou com a imprensa foi o delegado geral aqui da Polícia Civil, o Fernando Calfas, e ele contou mais detalhes para a gente sobre a importância de 7 novos delegados aqui na região oeste. Acompanhe. Diariamente vocês noticiam, né, toda a questão da violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso e o adolescente de Chapecó. Então a nossa DPCAM passa a contar a partir de agora com 3 delegados de polícia. É um ganho expressivo, doutor Rodrigo, que há muito se almejava, né? 3 delegados para dar conta da grande demanda de procedimentos que a DPCAM de Chapecó atualmente possui. Então, o doutor Alexandre, na primeira delegacia de polícia, com uma demanda muito grande de boletins de ocorrência, uma das delegacias que mais recebe boletins de ocorrência por dia em Santa Catarina. E é claro que a gente comemora muito essa conquista para a região oeste, com 7 novos delegados, 2 para a cidade de Chapecó, porque a gente tem acompanhado números bastante preocupantes de violência doméstica, também casos de estupro aqui na cidade, números extremamente elevados de tentativas de feminicídio e também de feminicídios consumados. É uma baita conquista para a região oeste do estado e nós conversamos também com os novos 2 delegados que, inclusive, já estão trabalhando aqui em Chapecó. Dá só uma olhada. Vou estar lotado ali na primeira delegacia, porém também à frente dos trabalhos policiais nas 6 delegacias de município que integram a 12ª Regional, que são as cidades de Paial, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu, Nova Itaberaba e Cordilheira Alta. Com certeza são cidades que possuem suas especificidades, suas demandas próprias, mas em especial comunidades que merecem atenção direcionada do Estado, e a Polícia Civil não poderia ficar à margem dessa atuação. E estou tendo o privilégio de ser designado para trabalhar na 12ª Regional de Polícia em Chapecó. Estou muito feliz. Fui designado para a DPCAM, uma delegacia que trabalha com os vulneráveis, uma delegacia que possui esse trabalho específico com os vulneráveis, uma grande relevância que tem para a sociedade essa delegacia. Estou aqui para contribuir com a sociedade catarinense de uma forma técnica e imparcial. Para encerrar, então, nossa primeira participação aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, a DPCAM aqui de Chapecó, então, com a chegada de mais 2 delegados, um deles para essa delegacia especializada em violência doméstica para crianças, idosos, mulheres também. Só a DPCAM vai contar com 3 delegados titulares. Júlia, devolvo para você no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. A apuração segue com você, viu? Qualquer novidade pode trazer para a gente. Agora, na semana passada, um rompimento de uma adutora no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, causou estragos na região. E hoje, 7 dias depois, as consequências ainda são visíveis. A gente vai conferir agora. Uma semana após o rompimento de uma adutora bem neste local, o Elesbão Pinto da Luz, parte continental de Florianópolis, a equipe do SCC-SBT voltou à região, onde 6 casas na Rua Elesbão e na Rua de Baixo foram atingidas pela água, por areia e por muitos detritos, causando diversos tipos de prejuízos aos moradores. Eu estou na casa da Manuela e do Maurício, um lugar simbólico desta ocorrência, porque no dia, quarta-feira passada, foi tomado pela areia. Tudo lá atrás ficou completamente destruído. Nós vamos lá ver. As marcas de destruição podem ser vistas em diversos espaços desta sala, onde antes funcionava um salão de beleza. Isso sem falar no depósito de materiais e naquelas 2 motos que ficavam guardadas no local. Manuela, eu peço que a senhora conte
O que aconteceu nessa última semana? Após o rompimento da adutora ali na frente da minha residência e tomar todo o meu quintal, meu salão de beleza, meu comércio, né? E destruir tudo, acabei perdendo tudo, né? E teve prejuízo das motos, o prejuízo do local que está todo quebrado, como você pode ver. Depois de tirar toda a areia e a gente fizemos um levantamento do que foi perdido e destruído. A Casan já, até agora, está nos assessorando, né? Fez a limpeza, veio mandar os engenheiros para olhar. E agora nós apresentamos os relatórios e vamos ter uma próxima reunião agora, na sexta-feira, para começar os pagamentos de indenizações, né? Como vai ficar ainda não sei qual vai ser o cronograma deles. Em nota, a Casan informou que fez o pagamento de parte dos valores dos bens móveis e imóveis destruídos. Houve uma reunião segunda-feira com os moradores dessas 6 residências e até esta sexta o pagamento completo de tudo que foi destruído deve ser feito por parte da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. No caso do chamado lucro cessante, isso vai ser calculado e a companhia também garante que as famílias serão ressarcidas. Diante dessas notícias, Manuela, a senhora, enquanto uma das atingidas, o que diz sobre isso? Bom, a gente realmente aguarda, né, que a Casa cumpra o que prometeu, porque até agora eles estão nos assessorando e dando todo o suporte. E estamos na expectativa, né? Continuaremos em cima dessa história e qualquer atualização você confere em tempo real no portal SCC10 ou na tela do SCC SBT. Volto ao estúdio. Obrigado, Kaique. Agora 6h41. Já estou aqui com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Bem-vindo ao Tá Na Hora Santa Catarina. A oposição, então, prossegue paralisando os trabalhos no Congresso, enquanto não haver o sinal para a abertura do impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. E aí, Roberto? Pois bem, Thiago, a novidade é que os 3 senadores de Santa Catarina assinaram o documento que pede a abertura deste processo de impeachment. Ou seja, faltava ainda uma dúvida em relação à senadora Ivete Appel da Silveira, ela confirmou. Mas vamos dar uma olhadinha no ponto que os senadores decidem e explicam o porquê aderem ao movimento pela abertura desse processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. E nós iniciamos aqui um manifesto, um protesto, uma ocupação da mesa do plenário do Senado Federal para realmente obstruir os trabalhos do Senado até que as pautas que nós consideramos prioritárias para o Brasil, respeitando o que ocorreu num domingo em mais de 600 cidades no Brasil, sejam votadas. O impeachment de Alexandre de Moraes, hoje um homem sancionado por uma lei que equipara o Brasil às piores ditaduras do mundo, sob violações de direitos humanos. E agora o Michael Schallenberg trouxe mais dados de como funcionava o gabinete do Alexandre de Moraes, perseguindo quem usava a camisa verde e amarela, perseguindo quem criticava Lula e quem criticava o Supremo Tribunal Federal. Tivemos hoje um dia de muito trabalho, muito esforço, em primeiro lugar, para defender aquilo que é importante para o Brasil. A votação da anistia, a não aceitação desta inquisição interminável liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, e por isso tivemos que fazer obstrução. Acho que amanhã as coisas começam a melhorar para o bem do Brasil. Venho a público para comunicar que assinei de forma favorável o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Minha decisão se baseia em fatos, em uma conduta que, infelizmente, tem revelado um padrão inaceitável de abusos e de extrapolação dos limites constitucionais. O que houve foi o seguinte, foi quase um linchamento moral da senadora Ivete Appel da Silveira nas redes sociais, porque ela estava indecisa em assinar ou não. O que também é uma coisa questionável, né? Não precisa agredir, pode pressionar sem agredir. E essa questão agora está no seguinte placar, Thiago. Falta uma assinatura das 41 para que o processo siga o pedido, né,
para a abertura desse processo de impeachment. Roberto, pelo menos 9 governadores devem se reunir amanhã em Brasília para debater o tarifaço de Trump e crise entre o Congresso e o Judiciário, é isso? Exatamente. É um encontro onde vai se debater saídas. O que fazer diante dessa crise? Nós temos uma crise econômica provocada pelo tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e uma crise gerada entre Congresso e STF. Vamos ver o que o governador Jorginho Melo, um dos participantes desta reunião, pretende com a ida amanhã. Essas encrencas não tem mais limite, está desenfreada. Então, nós, responsavelmente, estamos preocupados com isso. A gente falava sobre isso ali dentro. Que nós vamos sentar amanhã, tentar arrumar caminhos, força, para que a gente contribua, colabore. Nós não podemos se omitir no momento desse de turbulência. A gente precisa acalmar. Os poderes precisam voltar a funcionar com independência, com harmonia, com justiça. Não se pode exacerbar. E hoje o rio está fora do leito. O rio está fora da caixa. E tem que voltar para a caixa, para o Brasil voltar a crescer. As pessoas precisam. A economia, juro de 15%, tudo isso que está acontecendo, nós não podemos deixar de estar muito preocupados. Pois bem, como eu tenho dito aqui, o Congresso deve resolver essa pendenga. Cabe a deputados federais e senadores entrarem nesse assunto, Tiago. O restante é balela, porque esta é a prerrogativa dos nossos parlamentares. Perfeito. Este é Roberto Azevedo. Daqui a pouquinho ele volta. Tem mais assuntos. Tarifaço aí está em alta. Não paramos de falar. E quem sabe, acredito eu, que vai muito longe ainda esse assunto debatido aqui pelo Roberto Azevedo. Daqui a pouquinho você volta, tá, Roberto? Vou lhe aguardar. 6h47, lá no norte do estado, na cidade de Joinville, um caminhão colidiu contra um poste e deixou várias residências sem energia elétrica. Vamos chamar o Renato Santos, vai trazer todas as informações para a gente. Renato, já está aqui na tela. Como é que esse acidente aconteceu? Quantas residências ficaram sem energia? Já retornou energia? Enfim, conta tudo, informa para a gente, para o pessoal que está sintonizado agora no SCC SBT. Boa noite. Boa noite para você, viu, Tiaguinho? Usando um termo bastante popular, um verdadeiro Deus nos acuda, viu? Esse acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, aqui na cidade de Joinville, lá no bairro Profipo, zona sul de Joinville. Um caminhão que acabou perdendo o controle em uma via muito movimentada lá naquele bairro e acabou subindo em um barranco. Só que momentos antes desse caminhão subir o barranco, acabou colidindo contra um poste de energia elétrica. Segundo informações que foram repassadas pelo sistema eletrônico da Celesc, mais de 6.000 unidades ficaram com o fornecimento de energia interrompido. É isso mesmo, mais de 6.000 unidades na escuridão. A gente foi informado de que o condutor desse caminhão sofreu ferimentos leves apenas. O poste, como a gente vê nas imagens, ficou apenas pendurado pela fiação elétrica e acabou causando muito transtorno para quem mora ali naquela localidade da Zona Sul de Joinville. Os bairros mais afetados foram Santa Catarina, com 3.400 unidades sem energia elétrica, Floresta, com 1.142 residências na escuridão, bairro Itinga, com 862 residências também sem energia elétrica, Profipo, 310 unidades também na escuridão, além, é claro, dos bairros Bemervalt, com 249 e Glória, com 40 unidades consumidoras sem energia elétrica. Eu entrei em contato agora há pouco com a assessoria de comunicação da Companhia Energética aqui de Santa Catarina, a Celesc, que até o presente momento ainda não nos retornou falando se essas unidades consumidoras já tiveram o restabelecimento da energia ou não, ou se continuam ainda no escuro. A gente vai continuar acompanhando e podemos trazer os detalhes a qualquer momento aqui no nosso jornalismo, viu, Tiaguinho? Retorno com você aí no estúdio. Boa, Renato, isso mesmo. Assim que tiver as informações aí, traz pra gente poder atualizar todo o pessoal da região. 6.000 unidades ficaram sem energia. Tomara que já tenha voltado aí, se não todos, pelo menos a maioria. Mas daqui a pouquinho o Renato traz também, se precisar, essas informações. Obrigado, Renato. Até daqui a pouco, traz mais informações pra gente aí. Vamos com o giro de notícias, porque as ocorrências não param, elas acontecem.
Nesta terça e quarta-feira, muitas delas aconteceram e algumas estão agora no Giro de Notícia. A PRF recuperou parte de uma carga de carne suína roubada na madrugada desta quarta-feira na região do meio-oeste catarinense. O caso começou durante a madrugada quando um caminhão que transportava o alimento teve uma pane mecânica na BR-153 em Água Doce. Enquanto o motorista aguardava socorro dentro da cabine, um grupo de pessoas chegou em diversos carros de passeio e arrombou o compartimento de carga para saquear a mercadoria. A PRF foi acionada e iniciou as buscas na região. Os policiais localizaram um automóvel com as características de um dos veículos usados no roubo. Ao receber ordem de parada, o motorista deu início a uma fuga em alta velocidade por 20 quilômetros, realizando manobras perigosas que colocaram outros motoristas em risco. O motorista do automóvel conseguiu escapar por uma área de mata e não foi localizado, mas deixou para trás quase 300 quilos do produto. Um incêndio supostamente criminoso atingiu uma casa em Videira, no oeste catarinense, após uma briga entre os moradores do local. O incidente foi registrado na manhã desta quarta-feira e contido por vizinhos com extintores e sistema de hidrantes de um hotel próximo à residência atingida. Antes do fogo começar, vizinhos ouviram uma discussão entre dois homens que moravam na casa e, posteriormente, viram chamas em 4 pontos diferentes da residência. A cena levantou suspeita de que o incêndio teria sido provocado de forma intencional, possivelmente após o desentendimento entre os dois. Um homem de 59 anos morreu após bater o carro que dirigia na frente de um caminhão na SC 250, em Macieira, no meio-oeste de Santa Catarina. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e encontrou o motorista do caminhão, de 45 anos, ileso. O condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do jovem Gustavo Barbosa da Silva, de 18 anos, morador de Torres, no Rio Grande do Sul, foi encontrado na tarde desta terça-feira no rio Mambituba, em Passo de Torres. Gustavo desapareceu na noite anterior, após mergulhar no rio próximo a Ponte Pense, local onde seu corpo foi encontrado durante as buscas realizadas pelos bombeiros desde a noite de segunda-feira. A Polícia Militar de Santa Catarina prendeu nesta terça-feira cerca de 22 quilos de maconha em uma operação realizada no bairro Monte Alegre, em Camboriú, no litoral norte do estado. Durante a operação, um homem foi preso em flagrante. A apreensão foi feita por equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar, após levantamento de informações sobre o tráfico de drogas na região. Agora a gente conta uma história emocionante. Uma mulher correu contra o tempo para receber um transplante de pâncreas. A Nathiele Oliveira está ao vivo e tem todos os detalhes pra gente. Nath, muito boa noite. Que bacana trazer essa história, dessa corrida, dessa história inspiradora. Mas a gente quer saber mais, né? Como é que ela aconteceu, como é que ela acabou, as informações estão contigo. Boa noite, Júlia, Tiaguinho, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, uma corrida contra o tempo que teve um desfecho feliz. Isso tudo começou na manhã desta quarta-feira, quando uma moradora lá da cidade de Caçador, no meio-oeste catarinense, recebeu uma notícia que tanto esperava. Um pâncreas que estava à sua espera, um pâncreas compatível para fazer esse transplante, que estava à sua espera aqui no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Um hospital que é referência nesse tipo de cirurgia. E aí, nesses casos, o tempo é muito curto e aí precisa correr realmente contra o relógio. Foi então que a paciente foi colocada em uma ambulância lá na cidade de Caçador e aí iniciou esse transporte aqui para o Vale do Itajaí. Quando chegou no Alto Vale, na cidade de Pouso Redondo, no trecho da BR-470, por lá tem muito movimento, por isso então que aí a cirurgia começou a correr risco de não acontecer. Foi então que a Polícia Rodoviária Federal iniciou uma escolta especial, então ela fez com que a ambulância conseguisse chegar, abriu espaço para que a ambulância conseguisse chegar de forma mais rápida e segura. A paciente conseguiu chegar aqui em Blumenau e por volta das 10h30 da manhã ela entrou no centro cirúrgico e realizou a cirurgia que tanto precisava. Então, essa mobilização, essa grande força-tarefa contou com a Prefeitura de Caçador, com a PRF e, claro, com a equipe médica que agora deram para essa mulher, essa paciente de 43 anos, uma nova chance de vida com muito mais saúde e qualidade. Esse trajeto entre Pouso Redondo e aqui para Blumenau é cerca de 120 quilômetros, então ela foi escoltada de forma especial por todo esse trajeto e conseguiu realizar a cirurgia. Que história boa, né, Júlia? Volto contigo aí no estúdio. Imagina, Nath, coisa boa trazer histórias como essa aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. É isso que a gente gosta, né, Thiago? Parabéns a todos os envolvidos aí, os nossos anjos, né? Que coisa boa. É isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalo, pessoal, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques de Santa Catarina. Enquanto isso, imagens na sua tela, Laguna. Laguna, 18 graus por lá. A gente já volta.
Estamos de volta, obrigado pela sua companhia. Tá na Hora Santa Catarina, quando são 6h57, Júlia Matos. A gente vai para o sul do estado, Tiago. Em Criciúma foi elaborado um novo código de normas para obras de infraestrutura e reformas no município. É claro que a Manu Justino conversa com a gente ao vivo, trazendo aí, Manu, na prática, né? O que vai ser esse código? Conta pra gente, explica melhor isso tudo. Boa noite. Oi, boa noite, Tiaguinho, boa noite, Júlia, todo mundo que está acompanhando aqui o Tá na Hora Santa Catarina. Basicamente, esse novo código é para padronizar, então, as construções aqui em Criciúma e as reformas, para deixar tudo mais bonito, esteticamente falando, para ter um padrão, né, deixar mais bonito realmente, e também para ter funcionalidade. Por exemplo, questões de acessibilidade, dando um exemplo aqui, né, a questão de recuo nas calçadas, para ter um padrão realmente daquilo que vai ser construído ou reformado. Então, esse código, na verdade, ele já vem sendo estudado desde 2023 e agora já tem sim algumas mudanças que a gente pode elencar aqui para quem está assistindo a gente. Inclusive, eu vou chamar uma arte aí na tela que tem as informações das principais mudanças, porque não são só mudanças estéticas ou funcionais, como eu falei aqui, mas também questão de burocracia e documentação. Então, as principais mudanças são que a aprovação simplificada para projetos arquitetônicos de licença e construção, também a redução da burocracia em algumas etapas, ou seja, a diminuição de documentos para poder regularizar tudo, novas diretrizes para a substituição de profissionais responsáveis em diferentes fases do projeto, também alterações na exigência dos documentos, mudanças na fiscalização e penalidades, também a definição de critérios para edificações do tipo loft, né? Então, tendo padrões mínimos de área e altura, por exemplo. Requisitos atualizados nas áreas de lazer de condomínios e também instalação de sanitários e mictórios, também atualização das normas para atender às necessidades do setor da construção civil. Então, assim, para ter um padrão geral, né? E além disso também desburocratizar, né? Na verdade, às vezes a pessoa tinha que ficar indo mais de uma vez para entregar a documentação, então eles querem padronizar para a pessoa ganhar tempo e assim também padronizar a questão das obras aqui em Criciúma, das construções e das reformas. Então, aí nos próximos meses, né, nos próximos dias já vai entrar em vigor. Por isso que é importante, quem estiver construindo ou quem estiver aí com vontade de fazer uma reforma, por exemplo, na calçada ou alguma edificação maior, algum projeto maior, procurar a prefeitura para estar dentro, então, desses padrões, para não ter dor de cabeça e também para já sair com tudo certo, né? Porque a ideia é que aos poucos, então, vai tendo um padrão aqui na cidade, fica bonito para a cidade, também fica melhor, né? É mais ágil, fica mais fácil para quem está fazendo esse processo, para quem está construindo ou reformando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Importante, né, Tiago? A gente vê esse movimento dos municípios para organizar, para limpar, fazer aquela organização visual também da cidade. Como essa regularização também dos imóveis é importante, né? Eu gostei do item 2 ali, que é um dos problemas das cidades, desburocratizar. Muita burocracia ali, redução de burocracia para essas novas estruturas. Isso é um dos grandes problemas, né, que a gente enfrenta aí nos municípios. Agora, Tiago, bora falar de emprego? Vamos lá. Olha só, Santa Catarina teve mais de 6 mil novos empregos com carteira assinada, registrados em junho. Quem traz os detalhes ao vivo é a Gabriela Mariotto. Gabi, muito boa noite para você. Não é à toa que Santa Catarina é o estado com o menor índice de desocupação do país, não é mesmo? A informação é contigo. Pois é, Júlia. Muito boa noite para você, para o Tiago, para todo mundo que nos acompanha. Mais um dado muito positivo aqui para Santa Catarina. Isso porque dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostrou que em junho deste ano, Santa Catarina teve aí esse saldo positivo de 6.500 novas vagas de emprego geradas aqui no estado. Ao todo, ao longo do mês, foram 133.500 admissões e 126.900 desligamentos, gerando aí esse total de 6.500 novas vagas de emprego, com esse detalhe aí, com carteira assinada. E com esse resultado de junho, Santa Catarina fecha o primeiro semestre de 2025 com um total de 80.300 novas vagas de emprego aqui para o estado. Se a gente pegar para comparar com 2024, ao longo de todo o ano, foram 106.600 novos postos. Tudo indica aí que 2025 vem sendo muito mais positivo. E o destaque aí foi para o setor de
serviços, que teve mais de 3 mil novas vagas, seguido pelo setor de comércio, indústria, construção e agropecuária. Um outro dado interessante que foi trazido aí nesse levantamento é que a maior parte dessas novas vagas de emprego geradas foram ocupadas aí por pessoas do sexo masculino com o ensino médio completo e também com idade entre 18 e 24 anos. E aí a gente tem um destaque para as cidades, né? Joinville foi a cidade com o melhor saldo, com 902 novas vagas de emprego, ficando aí Joinville com um estoque de mais de 250 mil vagas de emprego formais. Joinville é seguida aí nessa lista por Florianópolis, Itajaí, Ituporanga e Chapecó. Santa Catarina no caminho aí para o pleno emprego. Júlia, Thiago, volto com vocês. Obrigada, Gabi, pelas informações. Fica a dica para o pessoal de casa, né, Thiago? A gente sabe que essa mudança, essa possibilidade de emprego também vem para pessoas qualificadas, como a qualificação também é importante, né? Perfeito. O pessoal adotar essa prática, procurar cursos, né? Maneiras de se profissionalizar e estar pronto para o mercado de trabalho. E muitos desses cursos são gratuitos. A maioria deles aqui no estado. É verdade. Então, só não faz quem não quer mesmo. É verdade. Agora, a gente veio do sul do estado, viemos para a capital, vamos subir um pouquinho? Vamos subir um pouquinho sim, Júlia, porque no litoral norte do estado, o município de Balneário Barra do Sul fez novo decreto de situação de emergência nesta quarta-feira. A prefeitura solicita ajuda do governo do estado diante dos estragos provocados pela ressaca no mar que provocou prejuízos na cidade do litoral. Vamos chamar o repórter Renato Santos, que ele vai explicar mais pra gente toda essa situação. Renato, a informação é contigo aí. Pois é, viu, Tiaguinho? A gente noticiou há menos de um mês o primeiro decreto que foi assinado pela Prefeitura de Balneário Barra do Sul, aqui no nosso litoral norte, onde naquela ocasião a Prefeitura disse que a cidade estava sofrendo com assoreamento do canal da Barra, que dá acesso ali ao mar e que é utilizado por embarcações pesqueiras e também de transporte e que gera principalmente economia lá para o município. Naquela ocasião, eles pediram a ajuda do governo federal e também do governo do estado para fazer a dragagem de toda a areia que estava, na verdade, prejudicando o canal da Barra. Agora, um outro problema se alastra por lá, que é a erosão causada também e os alagamentos provocados pelas enxurradas e também pelas ressacas do mar, que acabaram atingindo centenas de residências lá naquela localidade. Só para você ter ideia, esse novo decreto foi assinado nesta quarta-feira. Agora, o município de Balneário Barra do Sul está pedindo ajuda de cerca de 3 milhões de reais para o governo do estado, isso de forma inicial, porque os trabalhos lá vão durar muito tempo. É um decreto que deve durar mais de um ano. E aí, eles estão pedindo ajuda agora do governo do estado para tentar sanar os problemas. Por quê? Por lá, 143 residências foram atingidas, o que equivale a mais ou menos 650 famílias que foram afetadas por esse problema em 47 ruas que ficaram comprometidas. Por lá, 9 acessos de praias também ficaram danificados depois dessa problemática causada pela aquele ciclone que atingiu o nosso estado na última semana. Nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil de Balneário Barra do Sul, que explica um pouco mais desse decreto assinado nesta quarta-feira. Foi lançado hoje o decreto 2074 de 2025, referente ao ciclone que teve extratropical e as marés de tempestade que causam as populares ressacas. Essas ressacas, elas tiveram intervenções em toda a nossa orla costeira. Como a maré estava um pouco alta, algumas áreas do canal do Linguado, do rio Perequê, também foram atingidas, porque elevou o nível da água, então nós tivemos vários pontos de alagamento na cidade. 47 ruas foram diretamente afetadas, isso dá em torno de 650 famílias, e 143 casas diretamente atingidas. O nosso decreto ele foi um decreto de emergência nível 2. O que significa esse nível 2? Significa que as funções do município na atuação das intervenções realizadas, elas superam a nossa expectativa e estimativa do município. Então, nós precisamos, às vezes, de um apoio financeiro, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e assim, a gente, com o decreto nível 2 sendo reconhecido, nós conseguimos intermediar junto ao governo do estado, junto ao secretário Mário e toda a equipe, para que a gente tenha essas intervenções aqui no nosso município.
Olha, Tiaguinho e Júlia, nem tudo é uma péssima notícia para quem mora lá em Balneário Barra do Sul. A gente falava agora há pouco, portanto, dessas famílias que foram afetadas por essa ressaca provocada por ventania em função daquele ciclone que atingiu a nossa região na última semana. E falava agora há pouco também do assoreamento do Canal da Barra, mas a Defesa Civil nos deu uma boa notícia. A partir desta semana começam os trabalhos de retirada de todo o material sedimentado que está se acumulando ali no Canal da Barra, e a Prefeitura não vai pagar exatamente nada por esse trabalho. Por quê? Foi firmada uma parceria por meio de uma lei federal com o governo do estado e também com o governo federal, onde a empresa que vai que vai fazer a retirada dessa areia vai reutilizar esse material para ser usado em outros locais. Ou seja, ao invés da Prefeitura desembolsar cerca de 7, 8 milhões de reais, a empresa que vai fazer o serviço vai ficar com todo o material sedimentado e vai poder reutilizar esse material em outros locais, como, por exemplo, para fazer alargamento de orlas em outras cidades ou até mesmo para construções. Portanto, uma boa notícia também para quem mora lá em Balneário Barra do Sul. Agora, a Prefeitura vai ficar aguardando um posicionamento do governo do estado quanto a essa ajuda emergencial de 3 milhões de reais. Eles esperam que essa ajuda financeira chegue o mais rápido possível. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato, pelas informações. E a gente, né, Júlia, a gente se impressiona porque o ciclone passou agora há pouco e muitas dessas informações a gente não tinha. São 650 famílias que foram atingidas, né? E a importância dessas parcerias, governo federal, governo do estado, né, para arcar com todas essas despesas, porque isso não é barato, isso é destruição para essas famílias, né? E quando a gente fala de fenômenos da natureza, que tem acontecido cada vez mais, Thiago, esse tipo de preparação do município, do estado e, claro, do Brasil, como a gente conversa, é importantíssimo para a comunidade, porque até então os agentes não sabiam como agir, Perfeito. Não tinham os protocolos de como recuperar, como conversar com as famílias, nem elas sabiam como recorrer à justiça. Então, o quão importante é que ações como essa comecem a acontecer, né? Boa. Vem comigo aqui, Fernando Oliveira, 7 e 8 agora. Chapecó recebe a partir desta quarta-feira a tradicional feira de pássaros e flores. O repórter Felipe Bastos está ao vivo na feira e vai mostrar como é que está a movimentação pra gente. Tá bonitinho aí, Felipe, tá na volta. Qual é a espécie que tu tá do lado aí? Ficou bem essa tua imagem aí do lado dos passarinhos, viu? Ficou muito bem. Ô, Thiago, tu vai perguntar para mim qual é a espécie, depois no final eu te digo qual que é, viu? Mas olha só, 34ª Feira de Pássaros e Flores aqui de Chapecó começou hoje à tarde, os portões agora eles estão fechados, mas amanhã durante todo o dia, na parte da tarde, na sexta também e sábado e domingo, todo dia, viu? Olha só a quantidade, são mais de 500 aves que estão aqui na sede da Soco, no centro de Chapecó. Eu vou conversar com o Cláudio agora, porque ele que é o organizador dessa baita feira, não é à toa que está há 34 edições já. Cláudio, mais conhecido como Bill, né? Ele disse que se falar Bill, todo mundo sabe quem é. Cláudio, eu te pergunto o seguinte, 34ª edição aí de uma feira que já está mais que tradicional aqui em Chapecó, inclusive já está no calendário aqui da cidade. Boa noite. Boa noite, obrigado ao Tá Na Hora, SCC aí que está presente neste evento, para nós é um grande orgulho, né, com essa grande audiência, muito tradicional. São 34 anos reunindo as famílias aqui, principalmente do oeste catarinense. Porque quando eu falo reunir as famílias, os homens adoram vir ver os pássaros, né? As mulheres, geralmente, as flores e os artesanatos, e as crianças, é claro, que gostam de tudo um pouco. Então, eu convido todos vocês aí do oeste catarinense, você também do Paraná, Rio Grande do Sul, que venham até a Soco, Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia, para presenciar, né, e curtir esta grande festa da ornitologia. Lembrando que as nossas aves, elas estão aqui porque são autorizadas pelo órgão público, no caso que é a SIDASC, que dá toda essa autorização para estar aqui dentro, todas documentadas, principalmente com GTA e atestado animal. Tem aves aqui de todos os tamanhos, várias cores e também várias espécies também, né, Cláudio? Isso, várias espécies, tamanhos. Agora vocês estão vendo os ringnecks, que é uma ave que vem da Ásia, da Índia,
Índia, dessa parte aí também da África, certo? Uma ave muito requisitada. Logo em seguida temos as roselas. Já que te pediram as espécies, você não sabia responder, vou aproveitar. Aqui são as roselas. Se ele mostrar logo acima o branquinho lá, ó, o branco, Red Ramped, tem também Red Ramped aqui ao lado de outras cores, e uma variedade enorme. Também nós temos aí catarinas, temos também periquitos, canários. Então é só você vir aqui que com certeza vai ver espécies diferentes, né? Aonde que você pode levar para o canto, você pode levar para a reprodução, para quem quer pet, ou mesmo para bonito, né? E claro que tem as flores e também os artesanatos. É isso aí, eu vou agora dar um giro por aqui, Andreas, vem com a gente, porque além de todo esse canto aqui das aves, são mais de 500 aves, a entrada é de graça, viu? A feira vai até domingo. Tem uma galera também que ficou esperando, inclusive, quer participar, assiste o SBT. Tem esse outro lado também da Feira de Pássaros, que são os artesanatos, novidade desse ano, e também, ó, um cantinho das flores, viu? Tudo que o pessoal vai poder conferir aqui rapidamente. Vou conversar com você rapidinho. Seu nome, boa noite. Claudete, boa noite. Claudete, o que tu tem aqui? O que o pessoal pode ver, quem for vir aqui na feira? Então, a gente tem um viveiro de plantas aqui em Chapecó, Viva Floricultura. A gente produz da terra a muda de todas as plantas que vocês estão vendo aí. E a gente já participa aqui na Soco há bastante tempo com eles. Então, venham conferir as plantas e as flores e também os artesanatos. Tá aí, olha só. Vou conversar com a gente também, tá por aqui na feira também, esperando o povo vir para curtir. Hoje os portões fechados, mas tem quinta, sexta, sábado e domingo todo dia, né? Boa noite. Boa noite. Sim, estamos aqui. Eu a primeira vez fui convidada, fiquei muito grata por isso. O local é maravilhoso e eu convido todo o pessoal de Chapecó e da vizinhança para vir curtir isso, que é maravilhoso. Obrigado, queridas. Obrigado, viu? Vou devolver, Tiaguinho, pro estúdio aí pra ti. Tu perguntou se eu sabia a espécie do passarinho lá. É óbvio que eu não sabia, né? Mas, Andrés, mostra aqui, ó. Olha só, essas bolachinhas aqui, tudo artesanal, tudo feito pro povo que for vir na 34ª Feira de Pássaros, Flores e também artesanato aqui em Chapecó. Tiago, contigo aí no estúdio. Boa, Felipe. Eu tenho certeza que uma pacotinha, uma bandejinha dessa bolachinha, eu tenho certeza que tu vai levar para casa. Isso não tenha dúvida. Aproveita aí, Felipe. Um abraço para ti. Obrigado pela participação. É a Feira de Pássaros e Flores. Quando são 7h14, em Lages, a Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, inaugurou a Escola de Referência SESI da Serra Catarinense. É a 4ª escola desse modelo entregue nos últimos 2 anos. E claro que a gente vai conferir tudo isso na reportagem da Suiane de Lis. A rede de escolas SESI está presente em 20 cidades catarinenses. A Escola SESI de Referência, inaugurada em Lages, foi projetada para atender mais de 1.000 estudantes, prioritariamente os dependentes diretos de trabalhadores da indústria, com investimentos de mais de 48 milhões de reais. Lages está sendo privilegiado com esse investimento, é o compromisso da Federação das Indústrias, junto com as suas casas, no caso aqui o SESI, para atender a demanda da indústria de Lages e região. Então, para nós é uma satisfação poder entregar esse equipamento e esperamos que a comunidade, então, possa usufruir das dependências renovadas aqui das instalações do SESI. Do ponto de vista da educação, acho que é um ato, eu diria, um movimento inovador aqui na cidade. Nós estamos trazendo uma escola de referência, a 4ª escola no estado, numa rede de 21 escolas. E, naturalmente, o que a gente está trazendo aqui é a inovação na educação básica, atrelada à excelência em educação profissional. A nova escola tem 26 salas de aula, além de laboratórios e cozinha experimental. E tem como metodologia de ensino as metodologias ativas, com integração entre o ensino e a formação profissional. Além da escola SESI de referência em Lages, a Fiesc inaugurou a nova clínica SESI Mais Saúde e a academia SESI Mais Saúde. Um momento de agradecer a Fiesc, por esse investimento na Serra Catarinense, em Lages. Eu acho que todo mundo acredita, que a educação é o que move o mundo, e é o que muda vidas, enfim. Então, a nossa Serra vem num momento aí de aceleração e esse investimento da Fiesc, tanto em educação quanto em saúde, só vem a contribuir para a qualidade de vida do povo serrano, e ficando à disposição, não só dos trabalhadores da indústria, mas da comunidade de modo geral. É um momento super importante, o fechamento de um ciclo
ciclo de grandes investimentos na Serra. Então, a gente, enquanto colaborador da regional, gerente regional das casas de SESI, Senai, acredito que a gente leva ainda mais conforto para as famílias que utilizam os nossos espaços de saúde, os nossos clientes que usam das nossas escolas. Então, um movimento muito feliz para todos nós. Agora, atenção pais e responsáveis de Blumenau. Por lá, a campanha Transporte Legal está fiscalizando as vans escolares para garantir segurança de todos. Quer saber se o transporte do seu filho está em dia? A repórter Natiele Oliveira está voltando com a gente para dar mais informações. Nath, que importante essa fiscalização para dar mais segurança para os pais, para os familiares, né? Conta mais para a gente, é contigo. É bem importante, sim, essa campanha. E a gente está aqui na Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau, porque agora, com a volta às aulas, a Secretaria também iniciou a campanha Transporte Legal 2025. E o principal objetivo é garantir a segurança de todos os estudantes que utilizam o transporte escolar, as vans. E para isso, então, os agentes de trânsito estão nas ruas para fiscalizar os veículos e os motoristas para ver se eles estão credenciados junto à Secretaria e, claro, se também passaram por todas as vistorias necessárias. Além disso, a Prefeitura está fazendo a sua parte, mas os pais também precisam colaborar. Então, você, pai que mora aqui em Blumenau e está pensando em colocar o seu filho em alguma van escolar, para ver se esse veículo está regularizado, basta só conferir se ele possui um selo. Neste semestre, é da cor lilás no para-brisa. E é esse selo, então, que confirma se o transporte é regularizado. Caso não encontrem este selo, a orientação é que procurem a CMTT para que aí a Secretaria faça, então, todas as medidas necessárias. O secretário de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau, Fábio Campos, ele comenta mais sobre essa campanha. Vamos acompanhar. No segundo semestre, né, sempre é importante lembrar que todas as vans terceirizadas, né, e também todo transporte de passageiro, melhor, de crianças, de escolares, passa por uma inspeção. Essa inspeção é verificado aí equipamentos, documentação do veículo e também do condutor. E também é importante lembrar que essa inspeção pode ser feita pelos pais. De que forma? Os pais podem visualizar no para-brisa do veículo, que vai estar lá o símbolo, né, o adesivo de aprovado, né, segundo semestre, onde que os pais não somente poderão acompanhar essa simbologia no para-brisa, mas também a conduta do motorista, né, como que ele está transportando seus filhos. Então, é uma vistoria que é do órgão municipal e também dos pais das crianças, para que possamos, sim, transportar essas crianças da melhor forma possível. Além, então, dessa fiscalização nas ruas, a Escola Pública de Trânsito também está indo até as escolas para orientar as crianças aí dessas vans pela segurança e também um pouco mais sobre a legislação com os motoristas. Então, é uma iniciativa que busca, é claro, dar mais tranquilidade aos pais ou responsáveis aqui da cidade e também garantir a segurança dos nossos estudantes no trajeto diário para a escola. Júlia. Obrigada, Nath, pelas informações. Fica a dica para o pessoal de casa também. Conte para os familiares, né, para outras pessoas que tenham filhos, que utilizam as vans escolares, porque isso é segurança, é fiscalização. Então, a gente manda os pequenininhos para a escola, mas bem tranquilos, né? Agora, o tarifaço que começou a valer hoje vai impactar em vários setores, dentre eles o da produção de mel. O sul de Santa Catarina é referência na produção do alimento e que tende a ser bastante impactado com a medida, viu? A reportagem da Emanuela Justino sobre o assunto vai chegar agora para a gente saber mais um pouquinho como é que está acontecendo por lá. Manu já está ao vivo comigo. Manu, como é que foi fazer essa reportagem, essa apuração já com os impactos do tarifaço em Santa Catarina, né? Conta pra gente. Oi, Júlia, exatamente. Aqui o sul de Santa Catarina tem destaque, né, na produção de mel, inclusive Sara é conhecida como a capital do mel, Araranguá também é um grande produtor do alimento aqui no estado e agora o momento é de incerteza, né? Já começou hoje oficialmente, mas já faz alguns dias que o setor veio se organizando para saber como é que vai ficar aí em relação ao tarifaço, já que os Estados Unidos é o principal cliente aí de exportação aqui para o estado de Santa Catarina. Mais detalhes a gente fez então nessa matéria, o pessoal vai acompanhar agora na reportagem, explicando como é que as empresas estão se organizando agora com esse tarifaço e qual vai ser o impacto, pelo menos nesse primeiro momento, em relação a esse decreto dos Estados Unidos. Vamos acompanhar na reportagem. Essa empresa em Sara exporta por mês, em média, 400 containers de mel para os Estados Unidos. Por ano, isso significa mais de 7.600 toneladas. Só que agora, com o tarifaço em vigor, as projeções são incertas.
E a empresa já se prepara para os impactos causados pelo decreto. Então, o que isso vai trazer para a gente, né? Margens de lucro muito menores, né? Até o mercado se adaptar e, consequentemente, a gente não vai conseguir absorver todo esse impacto. E os apicultores também começarão a receber menos pelo mel, né? Então, vai diminuir volumes, vai diminuir a capacidade da empresa. Santa Catarina é o terceiro maior exportador de mel do Brasil. E, nesse contexto, o sul do estado ganha ainda mais destaque com grandes produtores em Içara e Araranguá. O tarifaço vai refletir não só nas grandes empresas, mas também nos pequenos e médios produtores. Então, o agricultor, toda a cadeia do apicultor, ela é pequena, né? Não são grandes apicultores igual o agro, como soja, arroz. São pequenos e médios apicultores que dependem disso. Então, eles podem estar migrando para outras atividades de agro e baixando a produtividade do Brasil, né? Então, afetando toda a cadeia. Mas não somos destaque somente na qualidade. O estado é o 8º maior produtor nacional e o 3º maior exportador do Brasil. Santa Catarina se destaca também na produtividade. Apesar de sermos o 8º no ranking nacional em produção, Santa Catarina é o estado que tem a maior produtividade por quilômetro quadrado, com 45 quilos de mel por quilômetro quadrado, enquanto a média brasileira é de 7,5 kg. Os Estados Unidos é o maior comprador de mel do país. Em média, 75% de todo o mel que é produzido no Brasil é exportado para lá. Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, no mês passado, as exportações do alimento já foram 50% abaixo do normal. A quantidade que é vendida para outros países, como Reino Unido, Alemanha e Bélgica, não é suficiente para sustentar o setor. Por exemplo, Içara direcionou em 2024 83% da sua produção para o mercado dos Estados Unidos. Também Araranguá direcionou aproximadamente 70% da sua produção também para o mercado americano. Então, essas empresas podem estar sendo impactadas a médio e a curto prazo na competitividade de seus produtos para o mercado internacional, na entrada do mercado americano. Em todo o país, empresas do ramo da apicultura temem ter que realizar cortes na empresa por conta da quantidade de produto que vai deixar de ser exportada. Para essa empresa de Içara, o negócio é achar outras alternativas para ir tentando compensar o prejuízo. A questão de mudar, né, diversificar países é muito difícil atualmente. Estamos dependendo dos Estados Unidos. E agora é mais, eu acho, um trabalho político, né? Dentro do que a gente conhece, do que a gente pode mostrar, né, o quão importante é a abelha dentro do ecossistema, o quão importante é a exportação, quantas famílias vivem da apicultura, para tomar a devida providência, assim, e conseguir, né, mudar esse cenário. Agora é a hora para você ir de casa, que Roberto Azevedo se reúne aqui com a gente, porque começou nessa quarta-feira a vigorar o tarifaço de Donald Trump de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos, o que provoca, Roberto Azevedo, uma reação em massa, inclusive. Santa Catarina não fica longe, mas eu conversei hoje com o secretário da Fazenda, Cleverson Zivert, e perguntei para ele. Eles ainda estão fazendo uma avaliação criteriosa para saber que produtos de Santa Catarina efetivamente são atingidos, mas já disse que o governo do estado trabalha em 3 fases. Primeiro, uma linha de crédito para os produtores atingidos. Segundo, postergar o pagamento de impostos. E terceiro, fazer a antecipação dos chamados créditos de ICMS que as empresas têm. É uma medida, mas o governador Jorginho Melo, que estava junto com o governador do Paraná, falou que essas medidas devem ser implementadas já a partir da semana que vem. E a gente já fez os deveres de casa. Eu fiz, o Ratinho também já fez. Levantamos as empresas que exportam para os Estados Unidos, vendo o que foi isentado, o que não foi, o que ficou. A gente já tem um mapa claro disso. Não é um tigre, é um gatinho. Então nós vamos cuidar dele. Vamos cuidar das empresas, da exportação, abrir novos mercados, enfim, ajudar a quem tiver uma dificuldade ou outra. E isso é muito parecido tanto em Santa Catarina como no Paraná. A gente já tem domínio, não é um bicho de 7 cabeças, está tudo sob controle. Agora é entender como é que vai ser afetado alguns setores. Nós já criamos, como Santa Catarina também já fez, alguns mecanismos de diferimento de ICMS, incentivos tributários. Pegamos o BRDE, que é o nosso Banco do Sul aqui de desenvolvimento, para criar algumas linhas de crédito com carência para que possa atender alguns setores. Mas, enfim, acho que agora, nesses próximos dias, nós vamos entender o que de fato vai ficar mais afetado, se vai.
e cobrar, obviamente, do governo federal que vá negociar. Este é o espírito da coisa. O governo federal tem que negociar. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não vai ligar para o presidente Trump porque não quer se humilhar neste momento, mas que todas as negociações estão abertas. Vai entender isso. Bom, a economia de Santa Catarina pode ter um solavanco de 0,3% no Produto Interno Bruto, isso é cálculo da Fiesc. Ou seja, seremos afetados de alguma maneira. Dito isso, eu volto amanhã. Obrigada, Roberto. Bom descanso. A gente te espera amanhã, quinta-feira, viu? Agora a gente segue com os mesmos personagens da política catarinense com o Thiago Pires. Dito isso, a gente segue por aqui. 7h26, os governadores Jorginho Melo e Ratinho Júnior assinaram hoje um acordo para compensação do valor que o Paraná devia para Santa Catarina nos royalties do petróleo. Esse embate já se desenrola há quase 40 anos. Nós vamos entender um pouquinho mais ao vivo com a Gabi Mariotto. Gabi, traz aí as informações, porque é um tema difícil de entender, né? Mas vamos tentar informar e saber o que aconteceu de fato nessa reunião durante hoje, essa tarde. Conta pra gente. É isso, Thiago. Mais uma vez, boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha. Então, vamos fazer uma viagem no tempo e entender o que aconteceu, né? Cerca de 40 anos atrás, foi movida aí uma ação civil que começou, né, lá em 1987 e o Paraná foi condenado a ressarcir Santa Catarina por esses valores aí que o estado do Paraná recebeu de forma indevida pelos royalties do petróleo. Isso porque, no começo dos anos 80, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demarcou os campos de exploração do petróleo. E durante essa demarcação, acabou demarcando ali de forma errada parte do território que deveria ser de Santa Catarina, acabou ficando para o Paraná. E aí, com essa demarcação, parte dos royalties que eram para vir para Santa Catarina acabaram indo, então, para o Paraná. E esse valor aí dos royalties indevidos é estimado em cerca de 340 milhões de reais. E para resolver todo esse problema que já se desenrola aí quase 40 anos, Santa Catarina e o Paraná, os dois governos, firmaram um acordo de ressarcimento. E esse ressarcimento ele vai ser pago através de obras estruturantes na rodovia SC 417, que vai ali da divisa entre os dois estados, entre o Paraná e Santa Catarina, até o contorno de Garuva. Esse acordo, então, prevê a reestruturação e a duplicação da rodovia, um total de 19 quilômetros divididos em 3 trechos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e também o governador do Paraná, Ratinho Júnior, assinaram esse acordo hoje de manhã e eles comentaram um pouco sobre esse acordo, sobre essa decisão, finalmente essa resolução desse conflito entre os dois estados. Vamos acompanhar. É um dos melhores acordos que nós estamos fazendo, graças à grandeza, quero reafirmar aqui, a grandeza do governador Ratinho, entender esse débito com Santa Catarina, para que a gente possa receber, ele possa pagar e eu possa receber em obra, que é fundamental e necessário no momento que o Estado cresce, como cresce o Paraná, enfim, como se desenvolve. Então, infraestrutura é uma das coisas mais importantes que a gente precisa para o crescimento do Estado, tanto aqui quanto lá. E essas rodovias vão nos ajudar, melhorando o acesso aos portos, a temporada, enfim. Então, são obras estruturantes e importantes que a gente acertou, combinou, formatamos de forma jurídica e de forma técnica para ser feitas essas construções. E além disso, com recursos do programa Estrada Boa, o governo catarinense vai investir na SC 416, que vai do entroncamento da 417, que o governo paranaense vai estruturar, até a estrada José Alves. Então, é uma reestruturação geral ali de todo esse caminho, que vai ali do Paraná até aqui o litoral de Santa Catarina. Bastante investimentos aqui para a infraestrutura de Santa Catarina. Tiago, volto contigo. Verdade, Gabi. Obrigado e bem explicado. Parabéns aí pelas informações, pelas explicações. É isso, é investimento chegando e a gente torce que tudo dê certo, né? Que esses aplausos aí realmente revertam-se em obras. Obrigado, Gabi. 7h30, vamos para o norte do estado? Vamos falar com o Renato Santos, que acompanhou nesta quarta-feira o lançamento de um acordo entre a Prefeitura de Joinville e o município italiano de Lucca. Durante o evento foi entregue também uma medalha de mérito para o fundador do maior parque empresarial multissetorial da América do Sul. Renato, põe na tela o Renato aqui para conversar com a gente. Explica aí como é que foi esse evento, tudo que você sabe.
agora ao vivo para a gente no SCC-SBT. Boa noite novamente, meu querido. Ótima noite para você, viu, Tiaguinho? Pois é, essa cerimônia aconteceu agora há pouco aqui no Perini Parque Empresarial, em Joinville, que é considerado um dos maiores da América do Sul, ou o maior da América do Sul, como você bem frisou agora há pouco, contou com a presença de autoridades políticas e também de empresários, tanto de Joinville como também lá da Itália. É um termo de cooperação entre as duas cidades irmãs, Joinville aqui no Brasil e Lucca, lá na Itália. As duas cidades que têm tudo a ver uma com a outra. Gostam de cultura, é também forte polo industrial e também turístico. E conta com dois grandes festivais internacionais. O primeiro, aqui de Joinville, Festival de Dança, que aconteceu na semana passada, e também lá em Lucca, que é o Summer Lucca, considerado um dos maiores do mundo também. A respeito do assunto, nós conversamos com Bom, todo o trabalho com cidades irmãs é muito importante. Essa é uma ação que já existe há alguns anos, né? Nós temos várias cidades irmãs no mundo e agora, tendo essa cidade irmã na Itália, né, onde nós temos muitas famílias descendentes de italianos e italianos na cidade de Joinville, a gente faz um elo de ligação cultural e também tecnológico com essa cidade que está umbilicalmente ligada com a cidade de Joinville. Existem 5 empresas hoje italianas de Lucca na cidade de Joinville. E também Lucca é uma cidade muito cultural, muito viva, com vários festivais, inclusive tem festival de dança, festival de comics, né? E tudo isso ajuda muito nessa integração cultural e tecnológica, que é o objetivo, né, de se criar uma cidade irmã. Pois é, a gente teve um pequeno problema técnico, falávamos agora há pouco a respeito da importância das duas cidades irmãs, Joinville e Lucca, por causa do polo turístico, que as duas são consideradas grandes polos turísticos, econômicos e principalmente por causa da cultura. Joinville, que realiza o Festival Internacional de Dança, e Lucca, que realiza o Summer Lucca, que é considerado o maior festival de música do mundo. Também no dia de hoje foi realizada a entrega da medalha Mérito Princesa Dona Francisca para o fundador do Perini Parque Business, que comporta mais de 300 empresas nacionais e internacionais e de 15 nacionalidades. O empresário mora em Joinville há bastante tempo, é de origem italiana e foi agraciado, portanto, com essa medalha. Ele agora se junta a outras 29 pessoas que são da política e também do ramo empresarial a serem, portanto, condecorados com essa medalha de honra aqui do município, a medalha Princesa Dona Francisca. Retorno com vocês aí no estúdio, Tiaguinho e Júlia Matos. Obrigado, Renato. Obrigado por todas as informações que você trouxe aí. Não te preocupa, ao vivo é assim mesmo. É assim, a SCC-SBT acontece, estamos lá em tempo real, trazendo todas as informações para você. É isso. Parceria internacional. É notícia, tá aqui no Tá Na Hora, Santa Catarina. 7h34 agora e continuamos com muita notícia, com informação, porque agora a gente volta a falar sobre o caso de feminicídio registrado no Vale do Itajaí. Essa semana, o suspeito que matou a ex-esposa a facadas foi preso. A Nath Oliveira, que já veio e já falou sobre esse assunto, né, ele volta a conversar conosco ao vivo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, trouxe as informações ali quando a polícia ainda estava em investigação, em busca do suspeito. Nath, o que nós temos de atualização, o que você traz para a gente? Boa noite para você. Então, Tiaguinho, o ex-companheiro suspeito de matar Dalva Paterno da Silva, de 56 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira. O homem retornou ao local onde cometeu o crime, ou seja, na casa da vítima, no bairro Figueira, em Gaspar. Os familiares ali da vítima viram o homem e aí, assim, acionaram a polícia. Os policiais foram até o local e prenderam o homem. Depois ele foi encaminhado ao presídio regional de Blumenau. A gente lembra que esse feminicídio aconteceu na última segunda-feira e a mulher, ela havia conseguido uma medida protetiva 2 dias antes de ser assassinada, mas infelizmente isso não impediu o homem. Após o assassinato, o ex-companheiro fugiu de bicicleta e fugiu para uma área de mata. Ele estava foragido desde o crime e agora então foi localizado. Segundo o delegado Felipe Martins, responsável pelo caso, o suspeito não aceitava o fim da relação e ele já havia sido preso 2 vezes por violência doméstica
doméstica contra a ex-companheira. A Dalva foi encontrada morta, com ferimentos na cabeça e nas costas. Os bombeiros chegaram a tentar socorrer a mulher, mas infelizmente não conseguiram, ela não sobreviveu. Agora então que o suspeito foi preso, que ele pague na justiça por tudo que cometeu. Tiaguinho. Perfeito, Nath. Obrigado, Evil. Obrigado pelas informações. Suas palavras são de todos nós, né? Infelizmente, mais uma para as estatísticas, mais uma vida perdida. E a gente realmente lamenta, deseja força para a família nesse momento, mas que realmente os responsáveis, nesse caso o responsável, pague. E pague caro por isso. Vamos com a previsão do tempo? Ela está chegando agora. Pessoal, prepare o guarda-chuva, viu? Amanhã a instabilidade aumenta em Santa Catarina, a formação de uma frente fria traz chuva e até temporais isolados, principalmente entre a tarde e a noite. O céu segue mais fechado em todo o estado e mesmo onde o sol aparece, ele não dura muito, viu? As temperaturas sobem um pouco, mas continuam baixas, mínimas entre 7 e 12 graus e máximas de até 22. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha só, oeste, extremo oeste e extremo oeste entre 17 e 13 graus nesta quinta-feira, assim como o Vale do Itajaí, que deve ficar com máxima de 21. Serra Catarinense com temperaturas mais baixas, 9 de mínima. Norte de Santa Catarina entre 20 e 13 graus. Litoral Catarinense, Grande Florianópolis entre 18 e 14 graus nesta quinta-feira. E região sul também com mínima de 12 graus nesta quinta. As cidades mais pedidas estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, olha só. Joinville, no norte do estado, com mínima de 13 graus nesta quinta-feira, assim como Chapecó e Criciúma, com temperaturas muito próximas. Tem também temporal isolado garantido em Lages, na Serra Catarinense, com máxima de 13 graus, e Florianópolis, que deve ficar entre 14 e 18 nesta quinta-feira. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tem mais notícias de toda Santa Catarina. Enquanto isso, imagens na sua tela, Turvo, Extremo Sul. Estamos de volta com Tá Na Hora Santa Catarina. Nós abrimos o jornal de hoje com uma notícia, uma tragédia, mais uma para a BR-282. 2 mortes registradas com um acidente com um caminhão que pegou fogo e outros veículos envolvidos. Tem 4 feridos, gravemente feridos no hospital. A informação chegou agora. A SCC-10 traz para a gente mais uma. Nós estamos quase encerrando o jornal com mais uma notícia de morte na BR-282. Uma mulher morre em grave acidente com um carro de luxo na BR-282. Vamos ao local. Quilômetro 141, em Bom Retiro, Serra Catarinense. A ocorrência foi por volta das 3 da tarde, ou seja, enquanto a outra estava acontecendo. Essa, mais uma ocorrência, mais uma vítima da BR-282, conhecida, tratada como a Estrada da Morte de Santa Catarina. Palavras de todos os prefeitos das cidades que passam a BR-282. Infelizmente, é mais um registro que a gente traz aqui para vocês. Júlia Matos, complicado, a gente tenta, mas é isso, estamos diante de vidas perdidas quase que diariamente. E a gente segue acompanhando, né, os repórteres espalhados por toda Santa Catarina, trazendo não só os pedidos da comunidade, mas também esses impactos, né? E a nossa equipe segue percorrendo toda Santa Catarina, inclusive o Laércio Botega está por aí também, viu, pessoal? A pergunta é, a gente vai meter o pé na estrada? Hoje passou por mais uma cidade, né, Tiago? Vamos saber onde é que o Laércio Botega esteve, ou vai estar, enfim, conta pra gente aí, Laércio. Boa tarde, a nossa esteve em Laguna, no sul do estado. Foi a maior festa. Os lagunenses marcaram presença no programa, fizeram acontecer. Teve alegria, teve diversão e teve prêmios. Ai, claro, né? Muitas risadas no A Tarde é Nossa, que continua percorrendo Santa Catarina com o pé na estrada. E nesta quinta-feira é a vez de Criciúma. Todo mundo que mora na cidade ou aos arredores está convidado para participar lá na Praça Nereu Ramos. Nós vamos estar lá já cedinho, hein? Então, vai lá participar com a gente. O A Tarde é Nossa, percorrendo Santa Catarina. Claro, SSBT, a TV mais feliz de Santa Catarina e também a mais querida. Coisa linda, a gente vai estar por toda Santa Catarina, né, Tiago? Curtindo e aproveitando. Grande Laércio. E amanhã às 11 horas tem... SCC Meio-Dia.
Boa noite, pessoal do Tá Na Hora. Eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que vocês fariam se presenciassem a cena de uma mulher sendo agredida no meio da rua? Nós fizemos um experimento social e a gente vai mostrar no SCC Meio-Dia dessa quinta-feira, dia em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos. A gente vai discutir e fazer esse alerta agora, no Agosto Lilás. A gente espera vocês, hein? A partir das 11 horas da manhã. Até lá. Tá certo, Maria. Com certeza vamos estar ligados aí, né? Vamos sim. Agora, pessoal, chegamos ao final do nosso Tá Na Hora Santa Catarina e vou deixar aqui a reflexão, né, Thiago Pires? A gente está acompanhando aí alguns acidentes que têm se repetido. Claro que a gente pede prudência no trânsito, mas também segurança pública. A gente pede infraestrutura, né? São vidas que estão sendo perdidas aqui. Perfeito, Júlia. A gente encerra agradecendo a todos vocês que estiveram conosco pelo SCC SBT e também através do YouTube, do nosso canal do YouTube, né, Júlia? Que hoje chegou a quase 3 mil pessoas. É, a gente agradece a audiência e, claro, a gente convida você a estar aqui com a gente amanhã, quinta-feira. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. A gente encerra com imagem de Passo de Torres, por lá 17 graus. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.